E aí, pessoal, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai conversar com você que está começando agora. As dicas e os erros mais comuns no casqueamento, é isso, né, Guilherme? É isso aí. Guilherme Celentano vai conversar com vocês, o cara do nosso time aqui, ferrador profissional. Todo mundo já conhece ele aqui do Na Ponta. Aproveita que esse tema é bacana. E aí, pessoal, na dica de hoje, quero mostrar para vocês o erro mais comum de casqueamento, principalmente de quem está começando na profissão, né? Então eu quero mostrar aqui no casco do cavalo como evitar certos erros e eu vou falando conforme eu for fazendo. Então ressaltar que ferramenta de corte tem que estar sempre cortando, não adianta trabalhar com material cego que só vai dar problema. Então eu estou acertando o fio da faca, na verdade, né? Estou usando aqui um rebolo de feltro que a gente usa só para acertar o fio, porque a faca de casco ela tem um corte só, na verdade. As costas dela é plana e onde tem corte, que é uma cunha, é a parte de cima. Então tem que ser desse formato para ela poder mergulhar no casco. Então a gente vai casquear esse membro anterior direito. Já olhei pela canela aqui e eu vi que ele está um pouquinho alto por dentro, no medial. Então vai ter que ser onde eu vou cortar um pouco mais. Pessoal, primeira coisa é a gente tem que fazer a linha de corte desse casco. O que é? A gente tem que achar aqui no casco aonde que a gente vai encostar a torquês para cortar. Então, qual que é o erro mais comum? É pegar a faca e já meter aqui no quarto e fazer força para baixo. Isso vai acontecer o que depois? A turquesa vai abaixar onde a gente abaixou a sola. E o casco vai ficar parecendo uma meia-lua. Geralmente nos 2/4, que é onde é fácil da gente cortar muito. Então, aqui a gente vê que já está baixa a sola. A gente só vai tirar na pinça. Só tirando o necessário. Aqui um pouco da barra. E está feita a nossa linha de corte. Se a gente ficar cavando muito, vai ficar um casco sensível e a gente vai fazer buraco. E a gente quer um casco totalmente plano. Como a gente viu pelo alinhamento da canela, esse cavalo está com o medial mais alto do que o lateral. Então vai ter que ser cortado mais casco desse lado do que desse. Tem gente que começa a cortar pelo talão e tem gente que começa a cortar pela pinça. Eu prefiro pela pinça, mas é indiferente. A primeira dica com a turquês. Quando a gente for cortar, a gente vai posicionar ela aqui e inclinar levemente o cabo na minha direção e dar o primeiro corte. Por quê? Se a gente inclinar para frente o cabo, a gente vai deixar a sola exposta e a sola não pode encostar na ferradura. E assim no casco todo. Sempre inclina o cabo um pouquinho para o centro do casco. E vê que a turquês repousa em cima da onde a gente cortou com a faca. Lembrar de sempre inclinar um pouquinho do cabo da turquês em direção ao centro do casco. Veja que aqui nesse quarto da parte lateral, eu nem encostei a faca. E ele já está abaixo na sola. Se eu for seguir a sola, vai ficar um buraco aqui. Agora eu vou dar uma limpada nessa ranilha. Tirar somente o excesso da lateral dela, para não acumular sujeira. Então, para isso, a gente tem que passar a faca mais de pé. Se deitar muito, você tira excesso de material. E agora vamos nivelar esse casco com a grosa. Então, procurar nunca ficar grosando sempre na mesma região por diversas vezes seguidas, que vai fazer buraco. Então, o correto é a grosa sempre ir caminhando pelo casco. Né? Você vai correndo ela no casco, ó, suavemente.
Por isso que é importante também a grosa estar sempre afiada, porque você não precisa fazer força. E agora a gente tem um casco bem balanceado e com a sola muito plana. Essa dica de fazer a linha de corte com a faca, prestar bem atenção antes de meter na faca e meter a turquesa em tudo aqui, é muito importante porque o casco não aceita erro. A gente vai errar uma vez só e vai ficar errado até o próximo ciclo de ferrageamento. Então é muito importante que a gente preste bem atenção no casqueamento, que tire só o necessário de sola, que faça um corte mais preciso, porque daí vai ficar bom para todo mundo.